4 em cada 5 bebés usam ecrãs diariamente. 4 em cada 5 pais prefeririam esperar até os 6 anos. E 4 em cada 5 pediatras já alertam para atrasos no desenvolvimento. Bem-vindos ao segundo episódio do Zona Zero Ecrãs, o podcast que percorre 11 cidades para dar voz a uma conversa urgente sobre como apoiar a infância num mundo hiperconectado. Hoje estamos no Seixal, no Rio Sul Shopping, e deixamos uma pergunta-chave. Quais são as consequências físicas do uso de ecrãs nos mais novos? Para responder a esta pergunta, contamos com a presença de Hugo Rodrigues, pediatra, professor universitário na Universidade do Minho e uma das vozes mais influentes em Portugal no que diz respeito à saúde infantil. É também autor de vários livros de referência, como Porque é que o meu filho se comporta assim? Vamos questionar-nos: que consequências físicas têm os ecrãs em corpos tão pequenos? Falaremos sobre visão, postura, sedentarismo e como estas marcas invisíveis acabam por se acumular na saúde dos mais pequenos. Pronto, em primeiro lugar, queria dizer que é uma honra poder participar num projeto como este. Temos de tomar consciência que estes aparentemente pequenos passos podem fazer toda a diferença, e quando nós falamos de saúde infantil, falamos de um potencial de desenvolvimento que temos obrigatoriamente que preservar. E antes de eu começar a falar, vou-vos lançar um desafio. Peguem nos vossos telemóveis, quem não deixou no cacifo, vão às definições e vejam o vosso tempo médio de utilização do ecrã. Eu vou voltar a isto no fim, está bem? Mas façam-me este favor, para depois no fim podermos refletir todos em conjunto. E antes de vos falar de ecrãs, eu gostava de vos convidar a vir comigo fazer uma viagem pelo desenvolvimento infantil, porque faz muito mais sentido nós percebermos como é que as crianças se desenvolvem, como é que elas crescem, quais são as suas particularidades, e depois é muito mais fácil todos nós chegarmos a algumas conclusões. Os ecrãs surgiram há umas décadas e quando surgiram vieram, como qualquer inovação tecnológica, revestidos de uma aura de inúmeras potencialidades. E é verdade, os ecrãs trazem-nos um aumento de produtividade, trazem-nos uma diversão praticamente infinita, trazem-nos uma capacidade de aumentar o nosso conhecimento também praticamente sem fim. Temos é que escolher bem as fontes, mas isso seria outra conversa. E quando entraram com esta aura mágica, ninguém conseguia propriamente prever exatamente o que iria acontecer a seguir. O que se passa neste momento é que ao fim destas décadas nós já temos conhecimento sólido sobre o impacto que a utilização dos ecrãs tem no desenvolvimento infantil, tem na nossa vida e nas nossas escolhas enquanto adultos, e é por isso que vamos voltar a isso também no fim, e é precisamente sobre isso que eu gostava de conversar. Quando nós falamos de desenvolvimento, falamos de pegar, eu gosto de usar esta expressão foi-me dita pela primeira vez pela pessoa que provavelmente é responsável por eu estar aqui hoje, que foi o meu professor de pediatria no 5º ano. Não era uma especialidade que eu gostasse muito quando entrei no curso de medicina e apaixonei-me no 5º ano, e ele usava uma expressão que eu acho que era fantástica. Ele dizia que todos nós, pediatras e pais, temos este dever mágico de pegar num recém-nascido indefeso e transformá-lo num adulto não armadilhado. E esta é a expressão certa. Nós temos que pegar nos nossos filhos e transformá-los em adultos não armadilhados, tentando atingir o potencial das suas capacidades, tentando atingir uma autonomia que lhes permita ser capazes, felizes e realizados, tentando que eles adquiram um desenvolvimento pessoal que lhes permita lidar com as adversidades e ser combativos quando algo não lhes corre tão bem. E esta é a nossa responsabilidade enquanto pais. Eu nesta sessão vou falar muito também enquanto pai. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Portanto, tudo aquilo que vocês estão a passar com os vossos filhos, eu também passo com os meus. E por isso é que faz sentido, e depois no fim vamos conversar todos e perceber numa troca de ideias o que é que podemos ganhar todos com as experiências uns dos outros. E quando falamos em bebés imaturos e transformá-los ao longo deste caminho em adultos não armadilhados, falamos em algo que se chama desenvolvimento infantil. O desenvolvimento infantil pode ser dividido em várias áreas. Aquela que é mais falada nas faculdades e ao longo da formação da especialidade
é uma área que se chama desenvolvimento psicomotor. Eu não quero ser de todo maçador, mas só para vos dizer, e vou depois detalhar isto um bocadinho, o desenvolvimento psicomotor é a forma como os nossos bebés, que adquirem a informação através dos órgãos dos sentidos, da visão, da audição, do tato, como é que eles incorporam esta informação para conhecer o meio ambiente e como é que eles usam esta informação para interagir com o meio ambiente. No fundo, é o caminho que eles vão percorrendo ao longo deste trajeto rumo à sua autonomia. Mas podemos olhar e devemos olhar também para o desenvolvimento de mais duas formas, pelo menos. Uma é o que se chama o desenvolvimento psicoafetivo, ou seja, a passagem de um bebê que é um ser eminentemente sensorial, que vai receber a informação do meio ambiente, vai interiorizar as experiências pelas quais vai passando e vai construindo a sua autoimagem, a imagem do eu enquanto pessoa. É algo que todos nós, enquanto cuidadores, enquanto profissionais, temos o dever também de promover. Mas o desenvolvimento não se fica por aqui e vamos juntar uma terceira camada de complexidade, que é o chamado desenvolvimento psicossocial. O que é que isto quer dizer? Temos um bebê que está a conhecer o meio ambiente, temos um bebê que está a conhecer ele próprio, falta conhecer-se a ele enquanto ser em relação com os outros. E esta outra camada do desenvolvimento vai dar a complexidade que vai levar o nosso bebê, o nosso bebezinho, como dizia o meu professor de pediatria, ao longo da sua infância e adolescência até chegar à idade adulta, e foi por aí que nós passamos todos. Antes de vos falar um pouco sobre algumas particularidades do desenvolvimento, queria-vos convidar também a conhecer o que está dentro das nossas cabeças. O nosso cérebro é provavelmente o órgão mais complexo que nós temos no corpo, é normal, é também aquele que tem maior diversidade de funções, uma responsabilidade mais diversa, digamos assim, e o nosso cérebro funciona de duas formas. Uma delas é tendo boas áreas cerebrais, cada área cerebral ser bem desenvolvida, porque cada área é responsável por exercer determinada função, e portanto nós devemos ter o cuidado de ter várias áreas cerebrais. Quanto mais áreas cerebrais bem desenvolvidas, melhor o resultado final, e isto desde logo nos mostra a importância que é dar uma estimulação o mais diversificada possível aos nossos bebés logo desde o nascimento. Mas não nos ficamos por aqui. Não adianta ter boas áreas, temos que ter igualmente boas ligações entre elas. E é aqui que esta complexidade dispara exponencialmente, porque a maior parte das áreas cerebrais estão ligadas entre si, aparentemente algumas áreas que até nem teriam muita relação. Eu vou-vos dar um exemplo. Quando eles começarem a mexer muito nas cadeiras, agora ficam todos em sentido, mas quando eles começarem a mexer muito nas cadeiras, quer dizer que provavelmente vocês estão a perder a atenção. E então o que é que vocês fazem? Ativam as zonas do movimento, porque as zonas do movimento estão interligadas com as zonas da atenção e assim vocês conseguem voltar a ter foco. Já agora um parênteses, o que é que as nossas crianças não podem fazer numa sala de aula? Mexer-se, completamente contra a natura. Está bem? O movimento é importantíssimo para estimular a atenção, mas também para estimular outras zonas, nomeadamente atuar em zonas que nos promovem bem-estar, zonas que nos dão prazer. Por isso é que, por exemplo, a atividade física é importante para um bem-estar emocional. Temos estas ligações todas que vão dar esta complexidade enorme num órgão fantástico que é o nosso cérebro e que nós ainda não dominamos suficientemente bem para poder dizer tudo sobre ele. Posto isto, qual é a nossa grande obrigação? Ter boas áreas e ter boas ligações. Para terem uma ideia, nós nascemos com um número fixo de neurónios, que são as células cerebrais. Ao longo dos primeiros 5 anos, o cérebro adquire 90% do tamanho do cérebro adulto. Ou seja, 90% do cérebro dos vossos filhos está formado nos primeiros 5 anos. E isto é de uma responsabilidade fantástica. Não é uma responsabilidade má. Ou seja, não é se eu não fizer, ele não vai aproveitar. Não. São 5 anos que nós temos para fazer toda a diferença pela positiva e dotar aquele cérebro do maior número de ligações possível. Ele cresce em tamanho e cresce em número de ligações. Todas as células se vão ligando das formas mais variadas possível, consoante as experiências por onde se vai passando e, portanto, nos primeiros 5 anos, a nossa preocupação tem de ser deixar os bebés e as crianças ter o maior número possível de experiências e o mais diversificadas possível. Esqueçam especializações precoces. Esqueçam, vou meter o meu filho aos 3 anos no futebol para ele ser o Cristiano Ronaldo. Esqueçam. Não sei se sabem, é mentira dizer que os pais querem que os filhos sejam o Cristiano Ronaldo. Os pais querem ser a Dona Dolores.
que é um bocadinho diferente. E, portanto, é por isso que se calhar investe tão cedo. Especializações precoces é um disparate. Primeiros 5 anos é fazer tudo possível e imaginário e fazer algo que é a única forma possível de nós nos desenvolvermos, que se chama tentativa e erro. É tentar, falhar, falhar menos um bocadinho, tentar, falhar ainda menos um bocadinho até conseguir adquirir a determinada competência. E só assim é que se desenvolve. Não há nenhuma forma de nós ensinarmos competências aos nossos filhos que não seja por tentativa e erro. E é isso que eles têm de fazer. E nós temos a obrigação de lhes dar condições para eles explorarem, falharem e encontrarem estratégias para ir desenvolvendo essas competências. Tudo isto está muito certo, mas nós podemos e devemos olhar para o cérebro ainda de mais 2 formas. Uma delas é olhando em 3 níveis, digamos assim, hierárquicos de função. Temos as estruturas cerebrais mais baixas, que têm o chamado tronco cerebral, o cerebelo, são estruturas onde estão os centros nervosos de controle das nossas funções vitais. Controlo cardíaco, controlo respiratório, fome, impulso sexual. No fundo, são todos os centros que garantem que a nossa espécie sobreviva. É o nosso cérebro mais impulsivo e é aquele que está ativo nos bebés logo desde o nascimento em maior escala. Porquê? Porque os bebés têm de preservar, têm de ter comportamentos impulsivos que permitam garantir a sua sobrevivência. À medida que eles se vão desenvolvendo também estruturas do nível hierárquico seguinte, que é o chamado cérebro emocional. São as estruturas que regulam o estado emocional e que vão permitir que o cérebro impulsivo atue mais ou menos. E depois um terceiro nível, que é aquele que em princípio estará mais ativo em todos nós, que é o cérebro mais racional, o chamado neocórtex, que é aquele do qual dependem as nossas ações voluntárias, a nossa percepção, a nossa construção da realidade. Portanto, o cérebro racional é aquele que controla a maior parte das nossas ações, depois temos o emocional e depois temos o impulsivo. Claro que em todos os dias nós temos momentos em que o impulsivo domina. Quem for às compras antes de comer tem claramente o reflexo do cérebro impulsivo a funcionar. É a pior altura para ir às compras. Porquê? Porque nós vamos comprar o que precisamos e o que não precisamos, porque sem pensar vamos querer garantir a nossa espécie. Está bem? E no fundo é isto que acontece. E podemos olhar para o cérebro também, visto de cima, com 2 metades, uma metade direita e uma metade esquerda. Na maior parte de nós, a metade esquerda, que é a metade racional, é aquela dominante. A metade direita, uma metade mais abstrata, mais artística, que tem uma particularidade, até aos 3 anos é essa a dominante. O que é que isto quer dizer? Por muitas palavras que nós digamos aos nossos filhos, por muitos discursos que tenhamos com eles, e eles vão estar verdadeiramente atentos à nossa linguagem não verbal. Uma criança que faz uma asneira aos 2 anos e que os pais lhe dão um grande sermão, não devias ter feito isto, porque assim está a entrar a 100 e sair a 200, e vocês sabem disso. Porquê? Porque ele está a ver, o meu pai está com um ar zangado, está com um ar triste, o tom de voz como é que está, qual é a expressão que ele tem, como é que ele está, será que me vai bater, será que não vai bater, será que me vai dar um abraço? É isto que as crianças estão a avaliar. E só conhecendo as particularidades todas do cérebro das nossas crianças é que nós depois conseguimos perceber o que vem a seguir. Portanto, depois de percebermos que o cérebro tem estas particularidades todas, vamos viajar, como eu vos prometi, um bocadinho ao longo do desenvolvimento infantil e depois, aos poucos, vamos percebendo onde é que nós temos alguma influência dos ecrãs. Porque a ciência constrói-se em tempo real e, portanto, neste momento nós temos informação que não tínhamos há 20 anos atrás e temos obrigação de fazer alguma coisa com ela, certo? Quando surgiu o tabaco, ninguém achava que um miúdo de 12 anos fumar teria problema, mas depois percebeu-se que tem e hoje seria impensável ver uma criança a fumar, certo? Com os ecrãs, se calhar é assim que vai acontecer e espero que seja um bocadinho assim que vai acontecer. Do ponto de vista do desenvolvimento psicomotor, aquilo que eu vos disse do conhecimento do meio ambiente, nós temos 4 grandes áreas de desenvolvimento. A primeira, que se chama motricidade global e postura, tentando trocar isto por miúdos, eu sou pediatra, é isso que nós fazemos, e portanto, o que é isto da motricidade global da postura? É a forma como o bebê sobrevive àquele que é provavelmente o maior obstáculo do ponto de vista motor que ele alguma vez vai ter na vida, mas que é simultaneamente aquilo que nos permite a nós termos a destreza motora que temos agora. Provavelmente vocês nunca pensaram nisto, mas isto chama-se força da gravidade. Imaginem um bebê que não consegue controlar o corpo, que está deitado e tem permanentemente uma força a puxá-lo para baixo. É o maior entrave ao desenvolvimento motor que ele alguma vez terá.
E por isso, ele vai ter de aprender a controlar o corpo aos bocadinhos, de forma a vencer a força da gravidade e, ao mesmo tempo, garantir a sua sobrevivência. Os nossos bebés, em comparação com as crias dos outros animais, são extremamente imaturos, os nossos recém-nascidos. Estima-se que só por volta dos 12 meses, mais ou menos, é que as nossas crianças têm um nível de desenvolvimento semelhante aos recém-nascidos de outras espécies. E, portanto, durante este ano, nós temos que adquirir competências com as quais deveríamos ter nascido. A gravidez deveria durar 1 ano e 9 meses, é verdade. Não desesperem, as senhoras continuem a querer ter filhos, porque isso não vai acontecer, mas biologicamente isso não é possível, então a natureza o que criou foi condições para que ao longo deste ano os bebés adquiram as competências que lhes permitam dar a tal autonomia. E, portanto, os nossos bebés primeiro estão deitadinhos, agora vamos imaginar isto na natureza, o bebé está deitadinho, qual é a primeira parte que tenta controlar? A cabeça. Portanto, ele vai começar a controlar a cabeça e aquilo que se estima, não quero que decorem idades, mas para ter uma ideia, por volta dos 4 meses, é suposto que os bebés já segurem a cabeça. Isto já lhes permite começar a olhar e a perceber o que se passa à sua volta. Depois de controlar a cabeça, vão conseguir controlar o tronco, ou seja, eles estão deitados, levantam a cabeça, depois já conseguem controlar o tronco. Claro que isto comporta riscos, se isto fosse na natureza, podia vir um predador e apanhá-lo, e já vamos ver o que é que a natureza nos fez para que isso não acontecesse. E depois de controlar o tronco, vão começar a controlar os membros por volta dos 9 meses e progressivamente vão adquirir capacidade de se deslocar. Em termos de desenvolvimento fino, portanto, este é o desenvolvimento motor grosseiro, vamos juntar uma camada ao desenvolvimento que é o desenvolvimento mais detalhado das extremidades. Este desenvolvimento está muito associado à visão, a visão vai-se adquirindo do perto para o longe, por volta dos 2 meses os bebés já veem relativamente bem ao perto, e isto é importante porquê? Porque aos 4 meses eles vão levantar a cabeça. Se eles não virem o que está ao perto, vem o predador e ataca. Eu sei que isto é algo muito biológico, mas acho que é importante para nós percebermos como é que nos desenvolvemos. E, portanto, ao perto, aos 2 meses, aos 4 meses vêm ao longe e estão em segurança para poder levantar a cabeça e depois explorar e controlar o corpo. A partir daí, eles já vão começar, por volta dos 9 meses, a controlar as extremidades e passam a desenvolver uma competência que só nós humanos é que temos, que é este movimento de pinça. Isto pode parecer algo muito pequenino, mas é isto que nos dá o detalhe das nossas funções e é isto que nos permite fazer muitas coisas que os outros animais não conseguem fazer. A delicadeza de movimentos, nós conseguirmos fazer isto, dá-nos muito mais capacidade motora e só é possível se nós tivermos noção da profundidade para eu controlar a extremidade e fazer o meu movimento de pinça. A partir daí, eu já consigo ter movimentos cada vez mais complexos e, controlando os membros, eu já consigo controlar, no fundo, todas as partes do meu corpo. Onde é que entram os ecrãs aqui? Primeiro, os ecrãs vão limitar o movimento. Obviamente que uma criança com ecrã fica quieta e as crianças são naturalmente irrequietas e mexidas. Não é suposto estarem quietas, está bem? Aliás, nós sabemos que as crianças quando estão quietas, ou estão a fazer asneiras ou estão doentes. Portanto, é a altura depois de ligar ao pediatra. E portanto, as crianças são naturalmente mexidas, porque, como eu vos disse há um bocadinho, por tentativa e erro, elas têm de explorando as diferentes partes do corpo, as diferentes competências. Para além disto, vamos juntar outro nível de complexidade, que é a audição e a linguagem. A visão, como eu vos disse, adquire-se do perto para o longe, e alguns, por volta dos 3 meses, os nossos bebés passam a ter a capacidade de localizar sons. Eles reagem aos sons desde o nascimento, mas localizam os sons por volta dos 3 meses. Por que é que isto é importante? Vamos voltar ao desenvolvimento motor, vamos ver um bebé que levanta a cabeça, que vê ao perto e ao longe, mas se não localizasse sons, se viesse um predador de trás ou do lado, expunham. Então o que é que a natureza nos deu? A capacidade de, aos 3 meses, localizar sons, para eu, quando me exponho, poder estar salvaguardado pela visão e pela audição. Portanto, a partir daí, por volta dos 4 a 6 meses, os bebés passam a ter capacidade de controlar a expressão corporal e ter uma linguagem não verbal. Claro que só adquirem isto através do que se chama a reciprocidade, ou seja, a forma como eles interagem com os adultos, são os modelos. Os bebés só aprendem a linguagem corporal vendo os adultos ou outras crianças com essas mesmas linguagens corporais, e só por volta dos 9 meses é que começam a ter capacidade de traduzir esta linguagem não verbal em linguagem verbal, que é a forma mais apurada de comunicar que todos nós temos. Onde é que entram os ecrãs aqui? É fácil vocês perceberem também que qualquer ecrã é uma barreira à reciprocidade. Eu gosto muito desta palavra e acho que é algo que nós temos de ter sempre presentes.
só se aprende com reciprocidade. Ou seja, eu faço alguma coisa, eu estou constantemente a avaliar-vos, peço-vos desculpa, mas estou a ver a vossa linguagem corporal, as vossas expressões, porque esta reciprocidade para mim é importante. E os vossos filhos estão constantemente a fazer isto com vocês. E vão atuar de acordo, acima de tudo, vão aprender a atuar de acordo com aquilo que veem. Qualquer ecrã à frente vai limitar essa reciprocidade. Claro que as crianças depois maiorzinhas falam com os ecrãs, com os desenhos animados, há desenhos animados que fazem perguntas e eles respondem, mas não há reciprocidade. É uma relação que não é síncrona, ou seja, eles falam e não há resposta. Não há esta reciprocidade, portanto, a capacidade de transmitir alguma informação em termos de aquisição de competências é muitíssimo mais limitada dos ecrãs. Uma última camada deste desenvolvimento psicomotor é a forma como nós interagimos com os outros, a relação social. Por volta do mês e meio, os bebés passam ou percebem que não é preciso comunicar só através do choro, eles conseguem desenvolver o sorriso por volta do mês e meio. As avós dizem sempre que é mais cedo, ok, tranquilo, não há problema nenhum. Os primeiros sorrisos são assim um bocadinho tipo Mona Lisa, meios enigmáticos, e depois passam a ser uns sorrisos mais declarados por volta dos 2 meses. Porquê é que isto é importante? Imaginem um bebê indefeso, vamos voltar à nossa selva, um bebê indefeso que vê ao perto e que chora e que sabe que se chorar consegue captar a atenção de alguém. Ele vê ao perto, não vê ninguém, chora e vem um cuidador. Ele vê e faz um sorriso porque ele sabe que toda a gente se derrete perante o sorriso de um bebê. Toda a gente. E, portanto, ele com o sorriso vai conseguir aquilo que pretende, que é proteção. É para isto que servem os primeiros sorrisos. E depois vai começar a aumentar o repertório dos sons que consegue dizer, os sons guturais, aquele porque é uma forma de comunicar e falar sem ser sempre exatamente o mesmo. Eles nascem sabendo que chorando é uma forma de comunicar e depois vão aumentando esta forma de comunicar. Por volta dos 6 meses passam por uma fase muito interessante, que grande parte das mães e dos pais não gosta muito, mas que é muito interessante do ponto de vista do desenvolvimento, que é o estranhar. E o estranhar é a capacidade de criar imagens mentais, e se quem eles veem à volta não são as imagens que criaram, eles vão resmungar. Reparem porquê. O bebê imagina que vem o cuidador, chama, vê à volta, não é o cuidador, não sabe se está em perigo. O que é que vai fazer? Vai estranhar, vai chorar. Porquê? Porque ele já se expõe e começa a pôr-se em perigo. Está bem? E por volta dos 12 meses passa a querer imitar tudo o que vê, porque ele já controla o corpo. O movimento já é cada vez mais coordenado, mais complexo, e passa a imitar tudo aquilo que as mães e os pais fazem. Não é agora que vou voltar ao tempo da ecrãs, mas vocês já estão a perceber. Certo? Portanto, eles por volta dos 12 meses fazem tudo, querem fazer tudo o que veem as mães e os pais a fazer. Está bem? A partir dos 18 meses, como eles são cada vez mais competentes do ponto de vista motor, eles vão ter autonomia para decidir o que querem fazer. E é por isso que eles vão aventurar-se, vão subir escadas, vão subir sofás. É por isso que eles, se virem um comprimido, têm risco de pegar nele e tomar, porque já viram a mãe ou o pai a tomar o comprimido para a dor de cabeça. É por isso que vocês, todos muito bem, se preocupam e protegem tomadas, não deixam facas à mão de semear, não deixam fogo à mão de semear, mas deixam ecrãs à mão de semear. Certo? E por isso nós temos de perceber que se calhar temos que olhar para os ecrãs da mesma forma que olhamos para outros objetos da nossa casa que nós não liberamos às nossas crianças. Posto isto, já tiveram uma ideia do que se passa nos primeiros 2 anos. E estes primeiros 2 anos são a altura em que nós fisicamente mais crescemos. A infância humana tem uma particularidade também que a distingue muito da infância dos outros animais. É que, enquanto, por exemplo, os chimpanzés têm uma taxa de crescimento homogéneo até à sua puberdade, até o momento em que passam a pertencer aos adultos, sim, os animais também têm passagem para adultos, nós crescemos muito nos primeiros 2 anos, depois o nosso crescimento é lento e depois chega à adolescência e acelera outra vez. E porquê é que isto é assim? A natureza desenhou-nos muito bem. Se nós formos procurar os porquês, vamos sempre encontrar aqui alguma lógica. E o que é que a natureza nos desenhou? Uma taxa de crescimento e de aquisição de competências físicas muito rápida nos primeiros 2 anos, depois crescemos pouco porque vamos aprender a cultura do que nos rodeia, as normas que nos rodeiam, aquilo que nos distingue dos outros animais é a nossa capacidade de aprendizagem, e por isso nós crescemos pouco porque a energia
tem que ser guardada para a aprendizagem, e depois, só na adolescência, nós temos um pico de crescimento rápido para nos preparar para a transição para os adultos. E por isso é que a nossa infância tem estes 3 momentos, ao contrário do que acontece noutros animais. E por isso também é que ao longo deste trajeto o cérebro vai sofrer algumas mudanças. Eu disse-vos que nos primeiros 5 anos nós ganhamos ligações e a partir dos 5 anos nós perdemos ligações. Porquê é que perdemos ligações? Não tem nada a ver com a idade, ou seja, não são perdas de capacidades, pelo contrário, nós temos um cérebro aos 5 anos cheio de ligações, algumas importantes, outras menos importantes. O que é que nós vamos fazer com a repetição das experiências? Vamos dar robustez a algumas ligações e vamos deixar de utilizar outras. Tenho aqui muitas crianças em idade de gatinhar. Se eu pusesse uma das crianças a gatinhar aqui e vos pedisse para vocês gatinharem atrás dela, provavelmente ela ia gatinhar muito melhor que a maior parte de nós. Porquê? Porque as ligações para gatinhar daquele menino são muito mais importantes do que as nossas. As nossas importantes são as de andar. E o nosso cérebro, para não desperdiçar energia, apagou as ligações supérfluas e reforçou as ligações importantes. Por isso é que nós, nos primeiros anos, temos que dar a maior diversidade possível de estímulos e a seguir, sim, devemos deixar que as crianças explorem as suas competências, explorem para dar robustez às ligações boas. Posto isto, e já vimos aqui algumas interferências dos ecrãs nestas áreas todas, o que é que a ciência nos mostra relativamente aos ecrãs? Para terem uma ideia, na década de 70, uma criança de 6 anos corria em média 800 metros em 3 minutos, atualmente corre 800 metros em 4 minutos. Pode parecer insignificante, mas estamos a falar de mais 1/3 do que o valor da década de 70. E porquê é que isto acontece? Porque nós, por desejo, fomos perdendo estas capacidades. O movimento, e eu falei-vos de propósito do desenvolvimento, porque o movimento, como viram, é a chave, é central para grande parte das competências que falamos atrás. E os ecrãs limitam este movimento. Claro que isto traz como consequência escolhas sedentárias, claro que traz risco de excesso de peso, de doenças cardiovasculares. Não é exatamente sobre isso que eu vos vou falar, porque eu acho que devemos estar antes. Nós devemos perceber o que é que a utilização destes ecrãs em idades precoces faz, boicotando o desenvolvimento das nossas crianças, que, volto a repetir, é um desenvolvimento que se faz por tentativa e erro. Em termos de linguagem e em termos de comunicação verbal e não verbal, também vos expliquei que a reciprocidade é dos elementos mais importantes e os ecrãs claramente são uma barreira. E depois, os modelos. Nós, enquanto mães e pais, sabemos que temos o trabalho facilitado, é fácil os nossos filhos identificarem-nos como modelos. Mas ao longo da sua vida eles vão ter outros modelos. E nós geralmente escolhemos os modelos por um misto de duas opções. Uma delas é o que se chama o viés de conformidade. O que é que isto quer dizer? Nós escolhemos aquele que achamos que a maioria escolhe. Se toda a gente escolhe aquele modelo, à partida eu estou mais seguro de escolher aquele modelo também. E depois tenho outra forma de escolher, que é o viés de prestígio. O que é que isto quer dizer? Eu escolho aquele que me parece mais competente, porque é mais bonito, porque se veste melhor, porque fala melhor, porque joga futebol melhor, porque dança melhor, porque canta melhor, o que é que seja. Reconheço uma competência e sigo. O que é que os ecrãs nos trazem? Trazem-nos apenas a questão da conformidade, porque muitas das pessoas que têm notoriedade nas redes sociais têm-no sem haver propriamente um prestígio reconhecido. E as pessoas seguem, e as nossas crianças seguem muitos modelos, sem saber muito bem os conteúdos que estão a seguir, só porque todos os outros seguem. Com outro problema, é que ao longo deste desenvolvimento é fundamental nós estimularmos nas nossas crianças algo que se chama sentimento de pertença. As crianças querem pertencer a um grupo. O primeiro grande grupo onde os nossos bebés pertencem é à família. E eles fazem tudo para agradar as mães e os pais. Mesmo quando fazem birras, é por uma questão de captar a atenção, é por uma questão de testar os limites da relação, tudo isto para agradar as mães e os pais. No mundo digital, é muito fácil nós sermos eliminados de determinado grupo. Eu nas minhas redes sociais posso eliminar quem quiser, só num botão. Vocês podem fazer exatamente o mesmo. E este sentido descartável do mundo digital é um sentido que vai completamente contra esta necessidade de sentimento de pertença que as nossas crianças têm. Por fim, e já não vou alongar mais porque também gostava de vos ouvir mais um bocadinho, queria trazer-vos um estudo que saiu este ano
que vem contrariar algo que nós dizíamos até há uns anos atrás, e que era que, apesar de serem estímulos visuais muito intensos, não havia grande interferência dos ecrãs no desenvolvimento da visão. Não parece ser assim, e houve um estudo recente, uma meta-análise com vários estudos, e que demonstrou que por cada hora de televisão nós podemos aumentar em 7% o risco de miopia. Isto é um risco enorme. Quando nós vemos que 4 em cada 5 crianças aos 6 anos utilizam ecrãs diariamente. Diariamente. 4 em cada 5. Está bem? E, portanto, estamos a fomentar dificuldades do ponto de vista do desenvolvimento físico, estamos a fomentar dificuldades do ponto de vista da comunicação, estamos a fomentar dificuldades do ponto de vista emocional com esta interferência no bem-estar emocional das crianças e estamos também a fomentar dificuldades do ponto de vista da socialização. Há muito mais áreas que nós podemos explorar e eu não queria estar a monopolizar a conversa, já conversei convosco alguns pontos que me parecem importantes. Queria só deixar aqui mais 2 pontos de reflexão. Se algum de vocês fuma, acredito que tenha pudor em fazê-lo em frente aos vossos filhos. Porquê? Porque sabem que está a ser um mau exemplo. Sempre que vocês utilizam um telemóvel em frente aos vossos filhos, estão a fazer o mesmo que estariam a fazer se estivessem a fumar em frente a eles. Se nós víssemos uma criança com um cigarro na mão ou com um copo de vinho na mão, condenaríamos. Porquê? Porque sabíamos que é nocivo para o seu desenvolvimento. Estamos todos de acordo, certo? Se os ecrãs têm tantos problemas no desenvolvimento infantil, porque é que nós facilitamos e, sob este falso pretexto de dizer os ecrãs vieram para ficar, permitimos que eles usem indiscriminadamente? Alguém daqui tem dúvida que o fogo, desde que foi inventado, veio para ficar? Não, pois não. Faz parte do nosso dia-a-dia. Quem é que daqui deixa uma criança de 3 anos brincar com fogo? Ninguém. E, portanto, os ecrãs não são inócuos, o conhecimento que nós temos hoje é enorme do ponto de vista da interferência no desenvolvimento e no bem-estar das crianças. E o último dado que eu gostava de vos deixar aqui, vou pegar naquilo que vos pedi de início, que foi para vocês verem o número médio de horas que utilizam os ecrãs, e dizer-vos que os últimos estudos demonstram claramente que há uma relação diretamente proporcional entre o número de horas que os pais usam os ecrãs e o número de horas que os filhos usam os ecrãs. O que é que isto quer dizer, traduzindo em linguagem corrente? Quanto mais horas de ecrãs os pais utilizarem, mais horas os filhos utilizam. Mas a boa notícia é que quanto menos horas vocês utilizarem os ecrãs, menos horas os vossos filhos vão utilizar também, e acho que é esta a mensagem mais importante. Muito obrigado. Depois de ouvir o Dr. Hugo, abrimos agora o espaço de conversa coletiva, porque compreender as consequências dos ecrãs na infância não diz respeito apenas à pediatria. Implica também a saúde mental, a educação e a forma como as famílias e a sociedade vivem este desafio todos os dias. Nesta mesa redonda contamos com 3 perspectivas complementares. Pedro Caldeira da Silva, pedopsiquiatra e diretor clínico do CADIN. Catarina Louçada, investigadora, formadora e autora de livros infantis e juvenis. E Ana Moreira, formada em Comunicação Social e Cultural com um vasto percurso em rádio e televisão. Juntamente com Hugo Rodrigues, o nosso pediatra convidado, vamos perceber como estes corpos pequenos enfrentam grandes consequências num mundo cada vez mais digital. Começamos a mesa redonda com uma ronda rápida. Pedimos a cada convidado uma primeira reflexão breve, quase como um título para situar o debate. Ao Dr. Hugo, no âmbito da pediatria, se tivesse que assinalar o primeiro risco físico que devemos vigiar em relação aos ecrãs, qual seria? O primeiro risco físico tem a ver com a imobilidade. Mexer é importantíssimo para o desenvolvimento ao longo de toda a infância e, portanto, a imobilidade, o não mexer, condiciona todas as áreas do desenvolvimento. Ao Dr. Pedro, no âmbito da pedopsiquiatria, qual é o sinal mais precoce que observa no desenvolvimento emocional de uma criança quando o uso de ecrãs começa a ser excessivo? As crianças com 3 anos que não têm aulas de inglês começam a falar inglês e depois sabem falar russo também. Isto não me parece uma coisa má, enfim. À partida, não é? À partida não parece uma coisa má. Enfim, eu quer dizer, quero primeiro dizer que concordo com quase tudo, praticamente, que o Dr. Hugo disse. Muito obrigado. Mas também a minha intenção aqui é ser um pouco polémico e, portanto, ser um bocado contraditório.
E desse ponto de vista, quero lembrar uma coisa. Houve uma pessoa que disse: os jovens hoje em dia são horríveis, são mal educados, não respeitam os pais, protestam, comem com as pernas cruzadas, enfim, isto é uma desgraça. Este senhor foi o Sócrates, não o Sócrates do tribunal, o Sócrates de há 2000 anos. Não é? E, portanto, esta ideia de que nós temos de que os miúdos estão desgraçados, estão tramados porque sofrem más influências, não é nova. A Catarina, no âmbito da educação, que impacto detecta primeiro na postura, na atenção ou na aprendizagem das crianças com muito tempo de ecrãs? Imenso e profundo. Os miúdos têm muita dificuldade em estar sentados, em comunicar uns com os outros. É muito fácil para nós percebermos quais são os miúdos que estão mais tempo nos TikToks e nos jogos desta vida e os miúdos que estão menos tempo. As brincadeiras são muito mais agressivas, regra geral, são muito mais competitivos no comportamento entre pares. A postura deles toda enrolada sobre si próprios e, em termos de atenção, temos que dividir muito mais as instruções. Temos que dizer uma coisa de cada vez e dar-lhes as instruções muito faseadas, sem dúvida alguma. Entramos na fase de debate. A evidência médica é clara. 4 em cada 5 profissionais de saúde percebem um aumento de distúrbios relacionados com o uso excessivo de ecrãs nos últimos 3 anos. A pergunta é inevitável. Como interpretam este aumento? O que observam nas consultas, na evocação, na investigação que lideram quando se fala de saúde infantil? Que sinais vos chegam por parte das famílias? Eu mais uma vez, isto depende de uma coisa que também todos nós conhecemos, que se chama viés cognitivo. Não é? O feedback é um clássico. Não existe momento sem feedback. Concertos, palestras, tudo. Faz parte. Uma coisa que se chama viés cognitivo. Se nós partimos do princípio este miúdo deve andar nos ecrãs, vamos à procura disso e encontramos de facto o miúdo andando nos ecrãs, cá está. É por isso que ele é assim, ou assado, ou assado, ou assim. Eu não tenho visto, eu vejo as crianças, enfim, que estão muito tempo nos ecrãs, vejo, observo, falo com elas. Mas o que elas se vêm queixar e o que as preocupa não tem a ver com os ecrãs. Não tem a ver com os ecrãs. Tem a ver com as mágoas das relações, tem a ver com o pouco investimento nas relações, tem a ver com as professoras bruxas nas escolas, tem a ver com o bullying nas escolas. E isso é um problema muito importante dos ecrãs, o bullying cibernético, cyberbullying é muito importante, é uma coisa muito séria e que faz muito mal e que, como o tabaco, mata. Portanto, o bullying é a sério e tem que ser levado a sério. Mas a culpa não é dos ecrãs. A culpa não é dos ecrãs, é dos modelos parentais e dos modelos educacionais. Porque as crianças só são mazinhas, são maisinhas. Sim. Não acha que esses modelos estão também, ou essa falta de interação, que eu estou plenamente de acordo, que está relacionado com o facto de haver mais crianças entregues aos ecrãs? Ou seja, não são os ecrãs que causam, mas é o contexto onde está, por haver ecrãs, que faz com que haja essa dificuldade no relacionamento? Não, eu acho que a relação não é causalidade, não é? Claro, sim. Eu só estou... Portanto, o facto de haver ecrãs é mais uma saída ou mais uma modalidade de explorar o mundo e de se autorregularem que hoje em dia há, e que isto vai de par com exigências do trabalho, a quantidade de horas que nós estamos no trabalho e nos transportes, quanto menos tempo temos para estar com os miúdos mesmo, a necessidade que temos que dormir, enfim, tudo isto vai de par umas com as outras. E acho que os ecrãs surgem aí como, enfim, uma boa oportunidade que as crianças encontram de se regular e de explorarem o mundo. E agora, entretanto, perdi-me, mas estava nos modelos parentais e educacionais. E o bullying. As crianças não são naturalmente más. As crianças seguem os modelos dos adultos.
Portanto, as crianças têm que ser humilhadas, expostas à violência e à agressividade em casa ou na escola, pelos adultos da escola, para serem bullies. Para serem bullies. Não é os ecrãs, não é os ecrãs. É o modelo relacional que os adultos têm com as crianças. E isto, os professores têm que pensar nisto muito a sério, muito a sério. Porque eu sei que os professores estão zangados, estão muito zangados com muita coisa, e há muitos professores a descarregarem coisas sobre as crianças, que não é aceitável. Uma das maneiras que as pessoas têm de descarregar sobre as crianças é mande-o lá ao médico porque ele tem falta de atenção e o médico dá-lhe um comprimido para ele estar sossegado. Isto é o meu dia-a-dia. É o meu dia-a-dia. Já para não falar que, por exemplo, no ponto de vista de... não, diga. Porquê que os adultos se preocupam tanto com os ecrãs? Porquê que os adultos não gostam que os miúdos estejam nos ecrãs? Por uma coisa que o Dr. Freud explicou e que se chama sentimento de exclusão. Nós ficamos excluídos daquela relação das crianças com os ecrãs. Nós não conseguimos entrar ali, não sabemos. E isto é que nos aflige, deve ser perigosíssimo. Eu tenho que controlar isto, eu tenho que impedir, porque isto é perigosíssimo, eu tenho que meter aqui a pata. Do ponto de vista, falo eu enquanto mãe, se calhar, e novamente, o contacto que eu tenho com várias pessoas na sua rotina diária. Grande parte destes pais também trabalham 1, 2 empregos e chegam ao fim de semana e estão estourados e muitas vezes refugiam-se. Não é por mal, vá, pelo menos uma horinha, o meu filho vai ficar ali, eu tenho tempo para descansar, eu tenho tempo para fazer a minha corrida, ou vou ter tempo para mim, e noto que há uma relação de facto que é do género, eu odeio os ecrãs, mas neste momento eu preciso deles. No entanto, falo da minha experiência pessoal, baseado no que o doutor disse, eu estou farta de, enquanto ele está a ver as coisinhas do futebol e os 1000 golos que o Ronaldo marcou, que é o que ele vê. Vicente, estou a falar contigo, Vicente, dizemos o nome deles 3, 4, 5 vezes, eles não estão aí. Pronto, não sequer estão aí. Percebemos o que é o sentimento de exclusão, não é? Não é exclusão, é que eu olho para ele, não, primeiro ouves-me a mim, depois ouves, fica, já sem isso. Mas sei lá, do ponto de vista de educação, é perigoso isto, não é? Com o devido respeito, para com a opinião contrária, há uma questão aqui que ainda não foi abordada, parece-me, que é o seguinte. Nós temos os miúdos a aprenderem com o exemplo, sem dúvida alguma, mas nem sempre esse exemplo são apenas os pais e cada vez menos são os pais, principalmente quando nós os deixamos, quanto mais não seja porque lá está a vida não permite, estarem a seguir canais como, por exemplo, Gacha, em que tudo é uma novela de bullying, em que toda a gente se trata mal ali, e aquilo é feito, e aquilo é giríssimo, supostamente, eles divertem-se imenso com aquilo, e eles aprendem aquela agressividade. Nós temos miúdos que vão para o quarto, e os pais até os encaminham para se deitarem a horas decentes, e eles não conseguem dormir, levantam-se, vão buscar os telemóveis, andam ali às voltas, até às 3, 4 da manhã, chegam à escola às 8, 9 da manhã, quer dizer, os pais não são hoje em dia, de maneira nenhuma, os únicos exemplos adultos admiráveis. Antes, pelo contrário, neste momento os pais têm uma competição terrível com influencers, tipo... Pronto, não vou estar a dizer... muitas vezes é duvidoso. Exato. E como é que os pais, que são uns trintões, quarentões, desinteressantes, com 2 empregos, chatos, aborrecidos, com problemas, como é que conseguem competir com os influencers super, mega, bosses, topo, cenas, coisa? Quer dizer, é uma competição já foi perdida. Nós, portanto, em termos de modelo, não me parece que hoje consigamos facilmente ser os modelos dos miúdos. Agora, quero dizer... Eu já tenho alguns anos, não se nota, mas já tenho alguns anos. Nunca houve tão bons pais como agora. Os pais nunca foram tão bons como agora. Nunca. Sem dúvida, mas os miúdos não percebem isso facilmente. Tão informados como agora. Pecam um bocado por uma coisa e nós o que estamos a fazer aqui é explorar este desejo dos pais serem perfeitos. É o pecado que os pais de hoje em dia têm. Querem ser, na sua vida relacional e de família, os profissionais. Querem ter benchmarking, querem atingir objetivos, querem estudar, querem ver os segredos. Não há segredos. Podem comprar os livros todos que quiserem, não há segredos. Mas hoje em dia nunca houve tão bons pais. Esta geração de pais é do melhor que há.
e vai continuar a progredir. Sim, mas Porquê? os miúdos não veem isso, porque os Porque miúdos quando eu era procuram pequeno, a brincadeira. era normal as crianças apanharem pancada. E era normal crianças serem cedidas aos tios ou aos avós, e serem abandonadas, e serem malnutridas, e comerem e beberem álcool, enfim, o que seja, etc, etc, etc. Portanto, estas gerações nunca foram tão boas. Temos que ter esta noção. Sem dúvida, mas E o que ninguém nós aqui diz estamos o a contrário. fazer- A questão é que os miúdos não têm capacidade para O que perceber nós isso. estamos a fazer é capitalizar na angústia dos pais. Ai, ai, o que é que eu estou aqui a fazer mal? Ai, 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 tenho que ir ouvir isto. Acho que o Dr. Hugo agora quer acrescentar alguma coisa. Eu gostava de fazer aqui um contraponto e eu estou de acordo com ambos. Eu acho que há aqui dois pontos que me parecem importantes. Primeiro, tudo aquilo que nós estamos a falar, e eu comecei também por me colocar desse lado, enquanto pai, é que ninguém está a colocar em causa a boa intenção dos pais e das mães, ponto. Tudo aquilo que nós, enquanto pais e mães, fazemos é porque naquele momento acreditamos que é a melhor escolha para os nossos filhos. Ninguém decide algo que saiba conscientemente que é prejudicial para o filho, a não ser em situações muito excepcionais. Ponto 1. E, portanto, aquilo que estamos a conversar hoje é, no fundo, para refletir um pouco sobre este contexto e, dentro desta reflexão, todos nós encontrarmos estratégias que possam otimizar o nosso papel enquanto pai, enquanto mãe, seja para um lado, seja para o outro. É só isto, sem culpa, e eu concordo plenamente, sem culpa, e também partilho da ideia de que as gerações são progressivamente, e a história mostra-nos isto, progressivamente melhores do que as gerações que estavam para trás. Ainda esta semana tive uma sessão numa escola e disse isto aos alunos, e é verdade. Eu acredito genuinamente que a geração dos miúdos mais novos agora tem tudo para ser melhor do que a geração que estava para trás, tal como a nossa foi melhor do que a que estava para trás, e antes a nossa foi melhor do que a anterior, e é assim que se faz a evolução da espécie. Portanto, eu não tenho dúvida disto. Temos um contexto que nos pode colocar aqui algumas questões. E eu gostava de lançar para cima da mesa um assunto de que ainda não falamos e que eu acho que pode desbloquear isto, que tem a ver com a forma como os ecrãs ou as áreas cerebrais que os ecrãs vão ativar, seja no cérebro de um adulto, seja no cérebro de uma criança. Particularmente as redes sociais, com alguns truques, que são os scrolls infinitos, que é o algoritmo que vai medir o tempo de atenção, o nosso desvio do olhar, que vai medir toda a informação que nós estamos inconscientemente a passar para o ecrã. No fundo, estamos a alimentar aquele hemisfério direito que lê a linguagem não verbal e o algoritmo do Instagram vai viver, e das redes sociais, vai viver dessa informação que está a receber da nossa parte e que vai ter um efeito de nos prender a nós aos ecrãs e muito mais de prender as crianças aos ecrãs. Porque aquilo que nos move, em última análise a todos, é o prazer. Todos nós agimos por prazer. Todos nós comemos melhor se a comida nos dá prazer. Todos nós trabalhamos se o trabalho nos dá prazer e, portanto, tudo aquilo que nos vai estimular. E o prazer não é algo esotérico. Lamento a desilusão e lamento a falta de romantismo. É a ativação de zonas cerebrais que libertam neurotransmissores que nos provocam bem-estar. É só isto. E, portanto, tudo aquilo que nós fazemos que tem este condão de ativar as zonas do bem-estar e essas zonas do prazer tem muito mais probabilidade de ser repetido. Porquê? Porque, mais uma vez, as zonas do prazer estão ligadas aos nossos centros de decisão, aquelas ligações das áreas cerebrais que eu vos dizia. O nosso córtex frontal, que é a área pré-frontal, que é a área decisora, na maior parte das decisões que nós tomamos, que são os nossos travões emocionais, se quisermos dizer assim de uma forma não cientificamente a 100%, mas também não é errada, está intimamente ligada a esta zona do prazer. Ou seja, se eu habituar o meu centro de decisão a reagir em função de determinado prazer, eu vou repetir aquela ação vezes e vezes sem conta. Porque é que os vossos filhos, quando gostam de uma história, querem ler aquela história 10, 100, 500 vezes? E os pais dizem, outra vez essa história, mas já tem não sei o quê, mas eu quero essa. Porquê? Porque é que lhes dá prazer. Eles gostam daquela história. É isso que eles querem, certo? Porque é que as crianças metem o dedo no nariz, vocês dizem para não meter o dedo no nariz e a seguir elas metem o dedo no nariz outra vez? Porque lhes dá prazer. Nem raciocinam, é uma coisa. Isto. Porque é que nós sabemos que não devemos comer fritos e comemos um bife panado e sabe-nos pela vida? Porquê? Porque nos ativa as zonas do prazer. E aqui é que eu acho que os ecrãs podem modular as nossas decisões enquanto pais e as decisões dos nossos filhos enquanto filhos, porque passam a regular de uma forma muito forte, não fatalista,
mas de uma forma muito forte, os centros de decisão das nossas ações. E por isso é que a média de utilização dos ecrãs em Portugal na população adulta é superior a 7 horas por dia. Quando os pais dizem que não têm tempo para brincar com os filhos, que não têm meia hora para estar sentados com os filhos e estão 7 horas num ecrã, alguma coisa está estranha. Não, o que nos leva a pensar que ninguém dá por ela. E não é por serem maus pais. E isto vai um bocadinho também à conta daquilo que dizia. Não é só o ecrã em si, é a falta de tudo o resto. Porque os ecrãs, se os ecrãs não tivessem este efeito de secar o resto à volta, se calhar não estávamos a ter esta decisão. Porque os ecrãs poderiam ser mais um elemento do dia, porque dá prazer, porque entretém, porque dá conhecimento. O problema é que nos condiciona as nossas decisões e faz com que nós queiramos mais e mais e mais e mais. E por isso é que depois desta sessão devemos todos ir alimentar meia horinha, os minutos sem ecrãs, para nos regularmos, porque é difícil. E ver o que é que acontece dessa muito magia, difícil. Não é? Se vocês estiverem numa sala de espera, eu tenho feito este exercício, sempre que estou numa sala de espera, desligo o telemóvel. E eu não sei o que fazer ao tempo. Não sei, eu olho para as paredes e não sei o que fazer ao tempo. Mas isto é um exercício de autorregulação que nós temos de fazer para voltar a ter o controle dos nossos centros decisores. Chegamos agora ao espaço de participação do público. Este é um momento aberto, em que as mães, pais e educadores presentes partilham as suas dúvidas, inquietações e também experiências pessoais sobre o uso de ecrãs na infância. Ou seja, em cerca de meia hora, como é que eu poderei, outras formas de poder entreter o meu filho, em que estou eu e o meu marido no lufa-lufa do nosso dia-a-dia, né, na correria, nas atividades, para o poder entreter de outra forma. Quando às vezes ele só quer ver os animais, o burrinho, o porquinho, no YouTube, na televisão. É os 5 minutos, não é? Só mais 5 minutos, só mais 5 minutos. Por vezes não é isso, é conseguir mobilizá-lo, que ele esteja entretido, sem ser no ecrã. Quando é no ecrã, cerca de meia hora que ele quer estar ali a ver os animais, a ouvir os sons dos animais. Obrigada pela pergunta. Acho que podemos aplicar aqui uma regra simples, que é nós estamos a cuidar dos nossos filhos para os prepararmos para a vida adulta real. Portanto, se nós estamos em casa a fazer alguma coisa, por que é que eles não nos hão de acompanhar? Mesmo que não possam cortar os legumes, podem ir buscá-los, podem limpar a mesa, podem qualquer coisa. Nós podemos criar algumas estratégias para que não tenhamos que os entreter, mas possamos envolvê-los, limitando a sujeira, confusão e riscos, de forma a que eles façam parte da família de uma forma tão integrada que acaba por ser natural. O telemóvel acaba por ser menos interessante aos poucos se eles estiverem a fazer algo, lá está, que lhes dá prazer e que os ajuda a sentirem-se construídos e maiores. Posso também tentar? Eu gostei particularmente da expressão que usou, que é como é que nós podemos entreter o nosso filho. E vou pegar por aí. E eu lançava o desafio de deixar que seja ele a entreter-vos a vocês. Ou seja, criei-lhe momentos de tédio. Vocês não têm de estar a entreter, não têm de estar a arranjar coisas. Vai haver momentos em que vocês vão entreter e em que os ecrãs vão entrar. Ok, tranquilo. Aceitar, não é? Tipo, mas haver momentos de tédio em que senta no chão e diz, decide, eu faço o que tu quiseres. Um conselho, ponham sempre peças soltas. Isto é como os parques infantis. Os parques infantis hoje em dia não têm piada nenhuma, têm aquelas molazinhas, recta, escorregas com 1 metro de altura, que aquilo não tem desafio nenhum, não tem risco nenhum, não serve para nada. Não, e os pais muitas vezes, não, este é seguro. É isso. Este é seguro. Tem que ser inseguro. Primeiro, tem que ser inseguro, peças soltas que não tenham uma função pré-definida, porque isto é que vai estimular a criatividade. E o tédio, o sentir-se aborrecido e sem saber o que fazer, é o primeiro motor para estimular a criatividade. E, portanto, deixem-no ser ele a entreter-vos a vocês, por muito que no início vocês não saibam o que fazer, e ele vai dizer que não sabe o que fazer, aposto que ele não vai ficar sem fazer nada durante muito tempo. E, portanto, e vocês vão atrás. Eu ouvi uma vez um professor de Lisboa, não recordo agora do nome, que era do grupo do professor Carlos Neto, a dizer que nos momentos de brincadeira, obviamente quem manda são as crianças e os adultos devem sentir o privilégio de serem convidados a participar. Eu acho que esta é uma visão bonita da brincadeira e é isto. Deixem-no ser ele a entreter-vos a vocês e vão ver que vai correr bem. Boas tardes, na outra língua de Portugal, língua mirandesa. Eu nasci e cresci lá em cima, entre os montes. Sou pai de 2 filhas e avô de 4 netos. 2 estão no norte, 2 aqui, e passo muito tempo com eles. Hoje até dormiram lá em casa. E é uma questão assim, eu sou muito... Não grito com eles. Aliás, quando tenho que os repreender, ainda falo mais baixinho.
olho para eles e digo-lhes, não pode ser. Eles ficam a olhar para mim, ainda há bocadinho estava ali sentada e quis ficar lá, e eu disse, vou-me embora, e vim andando, sempre, vigiando-a sempre, fui lá ter e estava a chorar. Eu não sei se é o procedimento correto, mas é a minha maneira de ser e de estar com eles, e nunca grito com eles, nunca. E depois o Dr. Pedro, certeza que também tem algo a dizer sobre isso. Eu diria que tudo o que for usado de forma intuitiva e genuína tem uma altíssima probabilidade de estar certo. Muito mais do que qualquer manual. E, portanto, eu diria que está a fazer bem porque é algo genuíno e que faz sentido na vossa relação e que faz sentido até do ponto de vista teórico, depois que quisermos pegar na ciência da relação. As relações constroem-se com base, obviamente, no respeito. Numa fase inicial, e isto pode ser discutível, mas numa fase inicial existe medo, se mais não for o medo da perda que acompanha qualquer relação. Em qualquer relação, nós temos medo de perder a outra pessoa se gostamos dela. Por isso é que as crianças se portam muito melhor na escola do que em casa, na maior parte das vezes. Porquê? Porque eles sabem que se esticarem a corda, os amigos ou os professores podem não estar lá. Com os pais vão esticar muito mais. Isto é uma prova de confiança, é bonito. É bonito vermos isto assim, porque dá dor de cabeça, e é bonito vermos isto assim. Eu prefiro estar sozinho com os netos do que estar com os pais à volta. Quando Com os pais não tudo, interfiro. Nós sabemos isso, eu também quando chego também estrago tudo, portanto é sempre assim. Com os pais mas não interfiro. Isto é uma prova de confiança, e o Dr. Pedro pode detalhar isto muito mais. É bonito de ver que é assim e, portanto, a minha principal mensagem é: não tenham medo de usar a vossa intuição. A intuição de mãe e de pai está certa pelo menos em 90% das vezes. Tudo o que seja fazer o que os outros acham e nós agirmos contra a nossa intuição só porque alguém disse e porque fica bonito dizer isso, provavelmente estamos a falhar. Há mais alguma pergunta a fazer? Boa. Espero que ainda o doutor ainda tem uma opinião a dar. Posso? Concordo completamente. Não tenho nada a acrescentar, mas lembro-me só de uma frase que eu costumo dizer. As frases. Uma que é conhecida é: os avós é para estragar. Não é? Os avós é para estragar, portanto, esteja descansado. A outra frase é: se os pais fizerem tudo certo, as crianças não crescem bem. Portanto, faz parte do crescimento normal e saudável os pais fazerem coisas erradas, fazerem injustiças, assustarem os miúdos preocuparem-se. As crianças têm que viver toda a gama de afetos e de emoções com os pais, com os cuidadores. Têm que os amar, têm que ter curiosidade, têm que ter saudades, têm que os odiar. E têm que prometer que os vão meter num lar quando eles forem mais velhos. Percebe? Isto é que faz parte do crescimento normal. Esta gama de afetos toda. E isto tem que ser vivido de forma genuína. Eu acho este exemplo super engraçado. Porquê? Porque o local de maior segurança para todos os filhos é a presença dos pais. E por isso viver esta emoção de perda com a segurança e sabendo que está alguém por trás, é importante para quando tiverem de passar por situações em que verdadeiramente existe esse risco, eles estarem preparados. Os riscos têm de se conquistar aos poucos. Portanto, estou plenamente de acordo. Então pronto, os pais que falham, toda a gente falha e há sempre um dia da manhã. Há sempre Sim. um dia da manhã. Esqueçam os medos, Sim. Há sempre um dia da manhã. E podemos sempre repetir os chavões que aprendemos com as nossas mães e com os nossos pais, não é? Não é já vou, é já estou, esse tipo de coisas. Pronto. Estamos a chegar ao fim deste episódio em direto da Zona Zero Ecrãs. Hoje, no Seixal, falámos de corpos pequenos e grandes consequências. Como a visão e a postura são afetadas por marcas invisíveis, mas cumulativas, do uso excessivo de ecrãs na infância. Ficamos com uma ideia essencial. Não se trata de proibir nem de culpar, mas sim de tomar consciência e acompanhar com rotinas mais saudáveis. Queremos agradecer ao Dr. Hugo Rodrigues por liderar este capítulo com a sua experiência e simpatia. Ao Dr. Pedro Caldeira da Silva, à Catarina Louçada e à Ana Moreira por adicionarem a sua experiência nas áreas da saúde mental, educação e comunicação. E claro, a todos vocês por estarem aqui presentes. E isto não termina aqui. A próxima paragem da nossa road trip será no Centro Comercial Granaíta, em Granada, Espanha,
onde abriremos um novo ângulo desta conversa sobre a infância e os ecrãs. Para perceber porque usamos os ecrãs para acalmar as crianças, convidamos a seguir o podcast no Spotify e no YouTube e a encontrar toda a informação atualizada no nosso site www.zonaceropantalhas.com. Obrigado pela vossa atenção, pela vossa participação e por fazerem parte deste movimento coletivo. Até à próxima.